uma boa noite e um abraço especial aos amigos que vêm pela primeira vez na nossa casa, na casa de Jesus, que também é nossa. A gente amealha tesouros no céu através de amigos, e nessa noite nós estamos aqui com grandes amigos especiais aos nossos corações. Sintam-se todos abraçados. Nós trouxemos para essa noite a proposta do nascer de novo, que está no Evangelho de Jesus e que entendemos importante aos dias em que estamos vivendo. A esses tempos que chamamos pandemia, em que nós poderíamos pensar que se fôssemos comparados com um computador, um celular, pediríamos que talvez pudéssemos ser formatados e começar tudo de novo, do zero. Talvez fosse melhor, porque esse 2020 está confuso, está difícil, está pesado e ao mesmo tempo está leve. Nós vemos um clarear, um raio de luz nos apontando, um novo dia. Quando nós dormimos pelo sono, quando o nosso corpo deita na cama, nós saímos com o nosso veículo perispiritual, o corpo fluídico. Nós saímos do nosso corpo e vislumbramos a nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Somos do mundo espiritual. Não somos daqui. Aqui estamos de passagem, temporariamente, vivendo dias especialíssimos. Estamos passando por momentos críticos, mas os dias são especiais. Precisamos abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo à nossa volta. Então, quando nós colocamos o nosso corpo cansado para dormir, e é bem verdade que talvez alguns de nós aqui tenhamos encontrado dificuldades para dormir, pela insegurança, pela aflição, pelo medo do coronavírus, do futuro, do que vai ser da nossa família, estamos distantes. Alguns familiares não os vemos há tempo, dá medo. Será que nos amam ainda? Será que só pela tela do computador dá para se amar? Então nós colocamos o nosso corpo para dormir, visitamos o plano espiritual e de preferência dormimos. E enquanto nós estamos ali com o corpo na cama e o corpo fluídico e nós em espírito vislumbrando esta verdadeira pátria, nós poderíamos dizer que morremos. É uma morte. A morte se assemelha ao sono. E na manhã do dia seguinte, nós nascemos de novo com o sol. Então nós podemos dizer que todos os dias nós nascemos. Quando vocês acordaram hoje, vocês pensaram nisso? Que acabaram de nascer de novo? Nós nascemos. Eis mais um dia da nossa existência, de muitas. Dentre o que apregoamos e aprendemos na doutrina espírita, a imortalidade da alma, nós entendemos a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos, o que nos une mais aos nossos entes, porque nós temos a certeza que eles não morrem, que eles não morreram. Então nós, de alguma forma, entramos em comunicação com eles. Então nós vamos ver nessa noite essa questão do nascer de novo. Encontramos esta passagem no nosso Evangelho
de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós vamos encontrar, neste capítulo 4, várias explicações de Allan Kardec, dos espíritos superiores, explanando esse ensinamento tão profundo de Jesus, que é uma conversa, né? É uma conversa com Nicodemos, e nós já vamos ver daqui a pouco. Para que a gente não se sinta preocupado com o que vamos fazer da nossa vida, da importância que temos que dar dos nossos dias, e talvez não estejamos dando tanto assim, buscamos a figura de Paulo de Tarso, nada melhor que ele, que renasceu do homem velho ao homem novo, quando ele caiu do cavalo na estrada de Damasco e cegou, e abriu os olhos para a realidade espiritual. E o Paulo de Tarso, ele dizia que, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Já fizeram essa pergunta a si mesmo? Quantas vezes, né, a gente tem tanta vontade de fazer tudo certinho, a gente vai lá e dá uma resbalada. E o Paulo de Tarso, ele é um exemplo para nós, de perseguidor do Cristo, a divulgador da Boa Nova, um apóstolo do Evangelho, para nos inspirar, né, para que a gente impulsione a nossa vida através do exemplo de Paulo de Tarso. E o Nicodemos, que teve a conversa com Jesus, ele pertencia à casta dos fariseus. Todo mundo sabe, né, que os fariseus falavam muito e faziam pouco. Gostavam de explanar, falar alto, né? E também na hora da ação, né, deixava a desejar. Ele fazia parte da casta dos fariseus, ordem religiosa e política, caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Vimos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o Mestre, ainda que tarde da noite. Então, o Nicodemos esperou anoitecer para procurar Jesus. Ele reconhecia todo o valor do Mestre. Na conversa que ele teve com o Cristo, que está registrado no Evangelho, nós vemos isso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí nós encontramos na tradução do Evangelho por Haroldo Dutra Dias, que traduziu dos originais gregos, um pouquinho diferente. Se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. E aí, prosseguindo a pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
na tradução do Haroldo. Como pode um homem velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos concluir então a passagem, né? Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Isso está registrado em João 3, de 1 a 6. E o grego, né, que ele traduziu, ele mantém as palavras em hebraico. Esta é uma afirmativa do Haroldo, na tradução do Evangelho de João. O que é que o Haroldo vai apresentar para nós nesta passagem? Jesus responde, nesta passagem, quando ele pergunta se o homem pode nascer de novo, Jesus está dizendo sim, de fato, verdadeiramente eu te digo, com todas as letras. Né? Jesus está nos ensinando que nós podemos voltar. É como se fosse uma formatação, né? Nós desencarnamos aqui, voltamos à pátria espiritual e teremos novas oportunidades, porque como iremos ver o reino de Deus numa única vida? Alguns vivem dias, meses, alguns horas, e alguns não têm oportunidade de nascer. Né? Alguns morrem no ventre da sua mãe. Alguns têm aquele aborto espontâneo de algumas semanas. Qual é a justiça divina? Onde encontrar? Né? Então, o Haroldo nos deixa claro que o ensinamento de Jesus naquele tempo, em que era ensinado assim, pois o próprio mestre dizia que não poderia explicar tudo naquele tempo. Com a doutrina espírita, com o Consolador prometido por Jesus, nós conseguimos entender em maior profundidade. E nos conforta o coração. Os dias difíceis, nós entendemos as dificuldades de uma forma diferente. E os dias felizes, nós somos extremamente gratos por essas oportunidades. Da mesma forma que a todas as pessoas, né? Não somos privilegiados pela gratidão, mas é bem verdade que, com o entendimento do processo reencarnatório, nós temos uma gratidão maior. Conforme nós vamos entendendo cada vez mais gratos, mais felizes pela oportunidade da vida. É possível entrar pela segunda vez no ventre da mãe, ser gerado. Então, o Haroldo vai nos dizer que gerar, ser passivo, ele diz que tem origem, né, no Gênesis. Gênesis, origem, criação, geração, nascimento. Ser gerado no sentido de parir, dar à luz. João usa um advérbio, que significa tanto do alto quanto de novo. Ser gerado do alto significa o nascimento do espírito. E ser gerado de novo, o renascimento físico, a reencarnação. Nicodemos está tentando entender quem é Jesus. Nessa conversa, nós vemos que ele diz, tu sabe dessas coisas, só poderia vir de Deus, né, quando ele vai conversando com Jesus. Então nós entendemos que Nicodemos está tentando entender quem é Jesus, aquele grande homem à sua frente. E ele, como um fariseu, né, ele preferiu ter com Jesus à noite. Procurou um horário conveniente, tão arraigado na cultura dele, que não teve coragem de fazer durante o dia. Isso nós chamamos de formalismo religioso. Existe ainda, né,
muito formalismo religioso. Aquele medo de que parece que se a gente acreditar em algo a mais vai ser pecado, vai ser errado, ainda existe nos dias atuais. A reencarnação, ela já é provada cientificamente. Existem obras, inclusive, que provam a reencarnação. Existe o filme, por exemplo, Minha Vida na Outra Vida. É um filme de um fato verídico que prova, a reencarnação. Uma mulher que lembrou da sua última existência, em que ela tinha um filho, e ela lembrou da morte dela, como foi contando para o marido, e foi indo, e ela foi até a cidade, descobriu. Esse filme é emocionante e profundo, nos traz, então, essa certeza da reencarnação. A maioria aqui conhece, o livro Renúncia, do Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Nós encontramos Alcione no livro Renúncia. E esta personagem do livro, ela diz para nós que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida e meditada. Nós precisamos conhecer e pensar um tanto mais no Evangelho de Jesus. Não importa qual livro a gente tenha. A Bíblia Sagrada, a Bíblia dos evangélicos, que elas mudam um pouquinho de uma para outra, O Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírita, não importa qual livro, mas nós precisamos nos debruçar um tanto mais no Evangelho, meditar, conhecer, ver as passagens, as parábolas, e depois, num segundo passo, que é no aspecto socioemocional, sentir e viver. Então, nós vamos conhecendo, meditando, sentindo e vivendo Jesus. Que força nós teremos, mesmo para os dias mais cinzentos da nossa vida. Quanto mais perto de Jesus, mais claro. Não importa a cor do dia, Para quem ficou curioso sobre esse livro, Renúncia, tem um romance, de Pollux e Alcione. Um amor de renúncia. Retrata o amor impossível, baseado na obra original de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, conta uma história de amor impossível, não por barreiras sociais de qualquer espécie, mas porque um abismo vibracional separa os dois enamorados. Pollux, um espírito caído, sacerdote várias vezes fracassado, prepara-se para a nova reencarnação, como sacerdote católico, a fim de redimir-se dos erros do passado. Sua amada, Alcione, encontra-se em situação muito diferente, desenvolvendo pesquisas no campo da música, habitando altas esferas espirituais. É um romance delicado, que estejamos preparados para ler, porque quando eu fiz a leitura dessa obra, eu não estava. E eu encontrei muita renúncia, e eu não conseguia entender. É necessário a gente seguir uma ordem de livros para que a gente consiga entender. Mas a Alcione é um espírito altamente evoluído. E essa renúncia, no estágio que a gente se encontra, às vezes a gente não consegue até entender. São as esferas mais altas, Então, nós comentamos no início sobre o que entendemos no Espiritismo. Então, a existência de Deus. Então, é a tríade universal. Então, o que é que existe nesse planeta, na vida? Deus, Espírito e matéria. E entre Espírito e matéria, o fluido universal, que é invisível. E que a matéria hoje já entende. Que não existe o vácuo, não existe o vazio. É preenchido por alguma coisa. E nós aprendemos no Espiritismo que isso é o fluido universal. Então, Deus, Espírito e matéria. Só. Tudo que vemos, as cores, as formas, as vidas, os animais,
são uma variação do espírito e da matéria. E acima de ambos, Deus. Então, segundo o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Pentateuco, das 5 obras da codificação espírita, né? Segundo o Livro dos Espíritos, há 2 elementos gerais no universo. O espírito é a matéria e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Alguém aqui já ouviu falar do sopro, né? O sopro divino? Nasce o espírito. Nós nascemos ali, né? O espírito. E aí nós vamos vestindo outras roupagens. Apenas isso. Nós somos o mesmo, desde sempre. Entendemos que somos espíritos milenares. Já tivemos muitas e muitas existências e teremos ainda muitas outras neste processo de evolução. Estamos crescendo. Quando Jesus nos diz, eu e o Pai somos um, podeis fazer o que faço e muito mais, nos assinala que, dentro do processo evolutivo deste nascer do novo, da água e do espírito, nós vamos chegar a um patamar que poderemos fazer o que Jesus também faz. Esse é o nosso objetivo, né? O crescimento espiritual. Allan Kardec, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar um pouquinho sobre a água, né? Sobre essa questão da água, o que é se nascer da água. Então ele vai nos dizer que, para se apanhar o verdadeiro sentido destas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Aliás, muito imperfeitos, né? Em vários sentidos. Nós vamos cada vez adquirindo mais condições de entender e vamos descobrindo. Basta que a gente veja a tecnologia aí ao nosso dispor. Então, a gente vai expandindo. E como diz Einstein, a mente que expande, né, que abre para uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Evolução. Então, naquele tempo, os antigos, né, eles eram imperfeitos os seus conhecimentos. Eles acreditavam que a terra saíra das águas. E, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênese se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. O planeta Terra não foi criado na água, nós sabemos do Big Bang, né? Aquela explosão. E surge, depois de muito, muito tempo, aqueles períodos que não são um dia, mas períodos, são 6, né? São aqueles períodos. Primeiro aconteceu uma coisa, depois foi acontecendo outra e outra, nesse processo de evolução também do planeta Terra. Então, nós sabemos que não foi da água que tudo surgiu. Nós somos espírito. Embora sabemos que o nosso corpo físico é constituído de mais de 70% de água. Não é verdade? Então, nós podemos entender que o que é nascido da água é esse renascimento. Vamos lembrar nós lá na barriga da mãe, naquele útero, cheio de água. Né? Depois nós nascemos cheios de água e precisamos tomar muita água ainda. Né? E quando nós estamos tristes, chateados, irritados, a nossa água fica pestilenta, fétida.
Poderíamos dizer podre, nojenta. Por isso nós temos que cuidar muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, começando aqui, no cognitivo. O que é que nós sentimos? Porque a gente pensa que é uma bobagem, que não é nada. Sentir uma inveja aqui, um ódio ali, uma raiva lá. Maldizer alguma coisa, falar do outro, não dá nada. A nossa água vai se contaminando. Né? Então a gente precisa tomar cuidado da nossa água, para que ela não fique má água, vire mágoa, vire doenças que iniciam no espírito, passam para esse nosso corpo fluídico e depois desaguam no nosso corpo material. E aí nós temos que tratar, curar. Nós temos que lembrar primeiro, né, daquele tratamento que antecede as doenças. Cuidar da origem, da fonte, que é o nosso espírito. Manter-nos saudáveis. Todos nós conhecemos o Chico Xavier. Então perguntavam para ele se ele estava bem, porque ele tinha vários problemas de saúde. E o Chico respondia que o corpo não estava muito bem, mas o espírito estava. Então, todos os dias, quando nós nascemos com o sol, que a gente faça, emita pensamentos de paz, de luz, de fé, de esperança. Essas palavras, só no pronunciar, já tanto bem nos fazem. Né? A gente pode exteriorizar essas palavras. Às vezes a gente tem um pouco de medo, né, que o vizinho veja a gente na janela, né, quase igual um passarinho, abre a janela, paz, amor, alegria. Que medo, né, de bancar de louco, mas é muito especial isso. Às vezes a gente pensa que não deve exteriorizar, mas vamos lançar no universo palavras de saúde, né? Então nós falamos sobre a importância de viver o Evangelho, para que cuidemos de nós mesmos nesse nascimento nosso, né, nascer de novo. Encontramos na poesia de Casimiro Cunha. Vamos falar um pouquinho dele aqui. O Casimiro Cunha. Ele foi um poeta e espírita dedicado. Ele nasceu em Vassouras, Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1880. E após um acidente, aos 14 anos, ele tornou-se cego de um olho. 2 anos depois, perdeu a outra visão. E desencarnou em 1914, aos 34 anos, deixando vasta e preciosa obra literária poética. As professoras aqui presentes conhecem, né, o Casimiro Cunha. Tem bastante professor aqui hoje, dá até medo de falar, né, de cometer alguma gafe aqui. E o Casimiro Cunha, ele volta através do lápis do Chico Xavier e dita uma poesia, aliás, várias, no livro Gotas de Luz. Uma delas, por acaso, encontrei e entendi que fosse peculiar, especial a nossa reflexão do nascer de novo. Diz a poesia de Casimiro Cunha: quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar, onde a língua tresloucada dilacera e calunia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso que entende, respeita e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar. Todos disputam contentes a glória de auxiliar. A bênção do culto aberto na divina diretriz. Conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz a igreja consigo, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial.
nós entendemos que esse poema é tão profundo, a gente deu uma esmiuçada nele. Intitula-se Culto Doméstico. Fique em casa. Vamos nos isolar em casa, no nosso lar, olhar para a nossa família. Mas pensemos, como está o lar, não só da gente, mas de muitas pessoas. Tem gente que não tem nenhuma casa. Né? Que lar? Fique em casa. Nós podemos ficar em casa. Mas e os outros? Hoje, passando por uma rua, em Curitiba, nós vimos uma casa que me lembrou a minha infância, em que a gente pegava uma tábua de porta de guarda-roupa, uma outra tábua, colocava um telhadinho e virava uma casinha. Nós não brincávamos de casinha? Tinha um morador de rua, que esta era a casa dele. E aí eu fiquei pensando, fique em casa. Como está a nossa casa? Então, quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, pensemos nessa luta de cada dia. Como está? A partir do momento que o Evangelho brilhar no centro do nosso lar, a luta de cada dia começa a santificar. Não importa onde a gente mora. É bem verdade que nos comovemos com a dor dos nossos irmãos, mas precisamos santificar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que caminham conosco. Encontramos onde a língua tresloucada dilacera e calunia. Estamos vivendo também um período de fake news. Nunca se falou tanto essa palavra. Né? Às vezes nós passamos para frente até os fake news, nos envolvemos com cada coisa. E depois nós ficamos naquela energia ruim, pesada, por causa da nossa língua tresloucada, né? Então, onde essa língua tresloucada? Vamos substituir, né? Brotam flores luminosas de sacrossanta alegria com o Evangelho de Jesus. Essa palavra, né? Que são flores luminosas na nossa vida. E a mentira, né, que faz guerra de incompreensão, muitas vezes por causa de uma palavra ou de uma mentira que sai aqui e ali, né, faz uma guerra, uma verdadeira guerra. E o poeta vai nos dizer, né, que a verdade, bem profunda essa palavra, porque o Evangelho de Jesus é a verdade, né, estabelece o império do amor cristão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera. Já viram no trânsito? Já se transformaram em rude e invisível fera? Porque acontece bastante no trânsito isso, né? Surge o silêncio amoroso, que entende, respeita, espera, o exemplo do nosso mestre. Né? Maior exemplo. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar, todos disputam contentes a glória de auxiliar. Aqui a disputa é por auxiliar. Olha a diferença. Né? Um quer ajudar mais do que o outro. Já brigaram por causa da lava-louça, por exemplo? Que uma fica empurrando a outra da pia? Né? Disputa por auxiliar. A bênção do culto aberto na divina diretriz conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. O lar que ora, Jesus se demora. Né? Ele conversa com a gente. Então, quem traz a igreja consigo, Jesus em nossos corações, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial. Jesus bate a nossa porta. E é nós que precisamos abri-la, porque não tem maçaneta do lado de fora essa porta, né? Somos nós que temos que abrir a porta para Jesus. E se, por acaso, amanhã nos lembrarmos que ainda está difícil esse 2020, vamos com o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, que podendo escolher ir para mundos melhores, preferiu ficar aqui ainda, cuidando de nós. Ele diz assim, se a felicidade não é deste mundo, ela será conquistada por meio dele. Então nós temos esse planeta belíssimo, o planeta Terra, o planeta Água. Vamos aproveitá-lo, porque encontraremos sim a felicidade.
que nos é reservada a cada um de nós, filhos únicos, especialíssimos de Deus. Sintam um grande abraço, repleto de muita paz, de muito carinho e de muito aconchego no coração de cada um, agradecendo a atenção de todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva, nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Que assim seja.